Estamos ao vivo para te ajudar a entender um pouco mais a respeito desse mundo dos esteroides anabolizantes. E na live de hoje vamos falar a respeito de um tema que é muito recorrente. Recebo mensagens praticamente todos os dias desse tema. É recorrência de consultório, principalmente consultório, depois que a gente inicia um tratamento de TRT, a terapia de reposição de testosterona, que é o seguinte tema. Doutor Jorge, o que eu vou esperar? Tudo bem, eu vou iniciar esse tratamento, eu sei que eu estou precisando de usar testosterona. O que eu vou esperar dessa testosterona? É lógico que a gente teria duas vertentes de trabalhar esse assunto. Eu poderia falar que você vai esperar alguns colaterais, e já te prevenir, é lógico que isso dentro de consultório a gente vai ter que sempre pautar com o paciente. Só que nessa live a gente vai falar a respeito dos pontos benéficos, o que você vai esperar das melhoras. E eu vou te trazer, até mesmo pautado, dentro de evidência científica, a respeito de quanto tempo que você vai esperar essas melhoras com o uso da testosterona. Então faz o seguinte, esse assunto ele faz sentido para você? Então você vai ficar comigo até o final, porque no final também vou tirar sua dúvida. Caso você tenha alguma dúvida, existe aqui uma caixinha de perguntas, deixa sua dúvida que eu comento ela ao vivo aqui para a gente poder te ajudar. Mas esse assunto ele faz sentido para algum amigo, para alguma amiga? Existe também um botãozinho de um aviãozinho. Dispara esse aviãozinho aqui para a gente disparar para o maior número de pessoas. Fala, assiste essa live do Dr. Jorge, vai falar muita coisa bacana e te aguardo aí até o final para a gente poder discutir os seus casos também ao vivo. Beleza? Bom, por onde que a gente vai começar? Acho que pelo começo, né? Não preparei, geralmente live eu não preparo, a gente tenta organizar algum assunto mentalmente, mas a gente vai desenrolando aqui. Bom, vamos partir do começo, Como que chega esse diagnóstico, Como que a pessoa vai saber, como que você vai desconfiar que você está com a sua testosterona baixa? Eu acho que é isso a primeira coisa que você vai ter que se perguntar. Porque existem conceitos muito errados, na cabeça das pessoas. Você pode ver que a maioria das pessoas falam para mim, Jorge, eu estou fazendo TRT. Olha, você não está fazendo TRT, você está fazendo cruise. Então vamos discutir a respeito disso para a gente quebrar algumas objeções. Primeira coisa que você vai pensar, Dr. Jorge, como que eu vou saber que a minha testosterona está baixa? O que eu vou sentir? O que eu vou ver se a minha testosterona está baixa, se eu não tenho condição de pagar um exame, se eu não tenho condição de ir ao médico? Vamos pensar o seguinte, para a gente entender como que você vai sentir, o que você vai sentir, o que você vai ver de sinais e sintomas que estão relacionados à baixa de testosterona, você vai ter que saber das funções da testosterona. Quem que é essa danada dessa testosterona? É um hormônio que eu produzo como homem, produzo lá no meu testículo, nos meus 2 testículos eu produzo testosterona. E você que está me assistindo, mulher, você produz também testosterona. Basicamente de 3 formas. Você produz no seu ovário, nos seus 2 ovários, você produz na adrenal, nas suas 2 glândulas adrenais, e você também produz a nível periférico. Então, uma testosterona muito importante para os homens, muito importante para as mulheres. Porém, com uma significância maior para o homem. Testosterona. Várias funções para você entender o que você vai sentir, o que está relacionado a sinais e sintomas. Primeira coisa que eu quero que você entenda, a testosterona ela é um hormônio. Como ela é um hormônio, ela se liga no receptor para causar a sua função. É aquela brincadeirinha, chave e fechadura. O hormônio é uma chave, a fechadura é o receptor, ela se liga, desempenha a função. Ótimo. Então, existem receptores de testosterona, é o que a gente chama de receptor androgênio, espalhado no seu corpo inteiro. Desde da primeira célula, até a última célula lá no dedão do pé. Existem receptores de testosterona. É lógico que tem tecidos que tem mais receptor e tem tecidos que tem menos. Então, funçõezinhas da testosterona, lógico que são muitas, só vamos tentar destrinchar aqui as principais. Ela mantém a sua massa muscular. Quando eu falo manutenção, é no sentido de estímulo da massa muscular. Tanto trabalhando na síntese proteica, dando a massa muscular, quanto melhorando a força,
Mas, doutor Jorge, eu não quero saber de massa muscular, eu não quero ficar fortão, eu acho feio esses bombadões. Vamos lá, para de preconceito. Quando eu falo de massa muscular, estou falando de saúde. Se um gênio chegasse para mim e falasse assim, Jorge, você tem 2 desejos, né? Peça para mim 2 desejos. Eu pediria uma cabeça boa para envelhecer bem. Se ele me desse essa condição de pedir 2 desejos em relação ao meu envelhecimento, eu pediria uma cabeça boa e eu pediria massa muscular. Porque massa muscular me dá autonomia de levantar aqui, pegar um livro ali na estante, ir ao banheiro. Então eu preciso de força muscular, potência muscular. Então a testosterona, a AGI, é um dos principais hormônios que é a AGI, manutenção da massa muscular. Por isso que o indivíduo às vezes cai testosterona, ele cai a massa muscular. Por isso que o indivíduo às vezes começa a usar a testosterona e se ele dá o estímulo certo, ele desenvolve a massa muscular. Por isso que condições patológicas dentro de contextos, né, de doenças que cursam com perda de massa muscular, a gente usa um esteroide. Testosterona, mas principalmente os derivados da testosterona por mais fácil administração. Então, você já entendeu, massa muscular. Além disso, a testosterona, ela atua na função da mitocôndria. Isso aí, se você não sabe, é porque você não lembra lá do seu primeiro colegial. Mitocôndria, formação de energia, está relacionado ao processo de formação de energia. Então, se ela atua ali na mitocôndria, ou seja, atuando na função mitocondrial, ela tem relação com a bioenergética mitocondrial. Então, se eu tenho déficit de testosterona, como que você vai ficar? Um cara mais desmotivado, um cansaço. Nossa, mas que cansaço que eu não estou entendendo, gente. Pelo amor de Deus, mas eu dormi o dia inteiro. Tá vendo? Segundo sinal e sintoma que você pode estar observando. Terceiro, a testosterona, ela é importantíssima na saúde sexual, tanto do homem quanto da mulher. Então, vamos falar de questões, porque às vezes você acha que é só broxar, você acha que é só libido. Não, tem muita coisa. Vamos falar do homem. Como é que tá a libido? Libido é vontade de ter relação, tesão. Cara, você sente vontade, ó, trepar? Não, doutor Jorge. Opa, vamos ligar um sinal de alerta para testosterona? Então é isso. Outro aspecto da saúde sexual masculina é a ereção. Às vezes o indivíduo ele não tem ereção, ou ele tem e não mantém. Sabe aquela ereção meia bomba? Igual aqueles vão do posto, né? Que eles colocam aqui, as bonecas do posto, fica assim. Às vezes fica desse jeito o pênis. Às vezes tem ereção, mas não mantém. Então, pode ser uma deficiência de testosterona. Opa, liguei um sinal de alerta. Você tá vendo? Eu tô te ensinando, eu tô contando segredinhos aqui de consultório. Atua também no processo de ejaculação. Não tanto, mas atua. Então, às vezes, o indivíduo, por exemplo, ele tem uma diminuição do volume ejaculatório, ou ele tem uma perda de padrão ejaculatório, a gente liga um sinal de alerta para testosterona. Entendeu? Outra coisinha que a testosterona pode agir, mas nem tanto, mas pode agir, não é aula de saúde sexual, tá? É no tempo refratário sexual. Ou seja, você deu uma, gozou, ejaculou. Quando você ejacula, você não tem uma preguiça? Ali tem uma mediação de alguns hormônios, neurotransmissores, que não é nossa aula. A gente não vai falar sobre isso. Então, tem uma liberação ali, uma modulação de alguns neurotransmissores, hormônios, que cria uma aversão ao sexo. E o seu corpo é muito inteligente ao criar isso. Por quê? O seu corpo ele pensa em 2 coisas. Ou reproduzir ou sobreviver. Tudo vai girar em função disso, instintivamente. E pensa comigo, por que eu crio aversão ao sexo quando eu ejaculo? Porque eu já, naquele esperma tem milhões e milhões de espermatozoides, então em tese eu já fecundei essa fêmea. Entende? Então se ter relação, que tenha com outra. Por quê? O meu instinto é a procriação. Claro, não fazendo nenhum tipo de apologia à poligamia, mas é instintivo. Então, às vezes você está com essas alterações do ponto de vista sexual, você é homem, opa, liga um sinal de alerta para testosterona, meu. Vamos ver se essa testosterona ela tá baixa.
Outra coisa, vamos pensar na mulher? Mulher, como é que tá a sua libido? Doutor Jorge, baixa. Meu marido me cutuca, eu invento um tanto de desculpa, falo que tô de dor de cabeça, falo que tô cansada, falo que tô com dor no corpo, não quero nem saber. Então, às vezes essa mulher é o que a gente chama de desejo hipoativo sexual. Ela tá com baixa libido. A gente vai desconfiar de testosterona. Falta de lubrificação vaginal. A gente desconfia de testosterona. Então tá vendo? Tudo relacionado à parte sexual, a gente desconfia de testosterona. E tem gente que acha que esse hormônio não é importante. Quer ver uma coisa muito importante? Função cognitiva. O que é cognição? Memória, discernimento, atenção, orientação. Então, se a testosterona atua ali, concorda, se ela estiver em níveis normais, ela estabiliza. Se ela estiver em nível muito alto, ela pode desestabilizar. E se ela estiver muito baixo, ela também pode estabilizar. Então, normalmente, quem tem um déficit de testosterona, quem está com a testosterona baixa, como que fica o humor? Ele oscila. Tá bem, tá mal. Tá bem, tá mal. Mas numa tendência a um humor depressivo. O cara fica meio apático. Fica apático. Ninguém reconhece ele, fica apático. Opa, vamos ligar um sinal de alerta para testosterona. Parece muito depressão. E se ela tem essa sintomatologia, quantos casos de depressão foram tratados de forma errada? Que bastasse uma dosagem ou duas de preferência, né, para confirmar, bastasse dosagens de testosterona para perceber que esse indivíduo estava com baixa de testosterona e ele não seria tratado com antidepressivo, ele seria tratado com testosterona. Então, às vezes o cara tá para baixo, tá oscilando o humor, ou às vezes ele tá muito irritado. Às vezes, por exemplo, esse humor mais depressivo a gente chama de humor distímico, distimia. Pensa na testosterona. O cansaço, já te falei, né, em relação à função mitocondrial, tá ligado à testosterona. Então tá vendo tanta coisa que tá ligado à testosterona? Existem mais coisas, composição corporal. Às vezes esse indivíduo tá tendo uma tendência a engordar e uma tendência a perder massa, tá? Pode estar ligado a deficiência de testosterona, enfim. Então existe um conjunto de sinais, sintomas, uns mais específicos, outros menos específicos, que a gente começa a desconfiar em relação, será que essa pessoa tá ou não tá com a testosterona em dia? Aí, desconfiou de tudo isso, se o médico estiver muito atento, ele vai pedir um exame de dosagem de testosterona. Aí o sujeito vai lá dosar, principalmente da manhã. Por quê? Porque a gente tem uma curva de testosterona, um picozinho de testosterona pela manhã, por isso que você acorda de pipiu duro, tá? Você tem um pico de testosterona. Outro sinal muito importante, falta de ereção matinal. E por que a ereção matinal é tão importante você avaliar? É uma ereção que está livre de fatores psicológicos. O sujeito está pensando em alguma coisa? Ele está vendo uma revista pornô? Ele está vendo um filme pornô? Ele está tendo fantasia? Possivelmente não. Ele só está acordando. Então tem um pico de testosterona, tem um estímulo prostático ali, a bexiga enchendo, às vezes tem um estímulo prostático também. Então cursa com uma ereção matinal. Então às vezes esse cara está com déficit, ele não está acontecendo, não está ficando de pau duro ao acordar, é um sinal... pode ser um sinal relacionado à deficiência de testosterona. Aí beleza, desconfiei de tudo isso, vamos para o laboratório, vamos lá, colher sangue. Colheu sangue, chega resultado, testosterona baixa. Mas, quer ver um segredinho de consultório? Não se contente somente com o resultado, tá? Peça outro resultado para confirmar. Aí você confirmou a testosterona baixa. Também não é uma live a respeito de exames, tá? Aí você confirmou a testosterona baixa. Então temos dois caminhos aí. Ou eu induzo sua produção, ou eu já reponho. Vamos supor que eu já parto para reposição, que acaba sendo o padrão ouro de resolução mesmo. Repus testosterona. Aí sim, isso eu chamo de TRT. Terapia de reposição de testosterona. Ou tratamento de reposição de testosterona. O nome já diz tudo. Tá vendo? Então o cara tem que ter esse curso para ele chegar na TRT. É lógico que a gente vai ter que investigar qual que é a causa dessa baixa de testosterona,
o que aconteceu, qual a idade dele. Então a gente tem que avaliar várias questões, mas esse é o trâmite. Então faz sentido o marombeiro, o usuário de esteroide, chegar aqui e falar, olha, eu estou fazendo uma TRT com uma dura por semana. Não, meu amigo, você não está fazendo TRT. Por quê? Você não teve esse trâmite. Você está fazendo um cruise, ou seja, você está pegando essa testosterona que você não precisava, mas você está usando para um fim de performance, para um fim estético. Beleza. E colocando ali num nível praticamente um pouco mais que suprafisiológico. Beleza, então esse indivíduo ele teve um diagnóstico, ele começou um tratamento. E é esse o nosso assunto. Dr. Jorge, o que eu posso esperar de benefício? Se eu estava queixando do sintoma A, B, C, D e E, o que eu posso esperar? É isso que eu trouxe para você. Vamos discutir aqui um artigozinho que diz muito bem a respeito disso. Olha só, esse artigo ele traz pra gente a respeito de o que você vai esperar primeiro. Porque às vezes você vai passar, você vai esperar coisas que vão acontecer lá na frente. Ou você está muito ansioso por resultado e talvez não seja, né, o momento certo daqueles resultados, aquela melhora acontecer. A primeira coisa quando o indivíduo repõe testosterona, que a gente espera, lá, ó, amarelo, tá vendo que tá lá no mês 1? No primeiro mês que melhora a libido dele. Então aquele cara que tava sem libido, aquele cara que tava sem vontade de ter relação sexual, a mulher fazia um striptease pra ele virava pro lado e dormia. Esse cara começa a ficar mais empolgadinho, ficar mais taradinho. Então pronto, começou aí a melhora da libido. Tá difícil de enxergar o laranja, mas a partir do segundo mês, o indivíduo começa a melhorar o vigor dele. Porque testosterona tem atuação na massa muscular, função mitocondrial, atua também diminuindo o percentual de gordura, acelerando o metabolismo dele, melhora o vigor. Então, isso aí acaba sendo um estímulo para o cara. Tô mais reativo, tô trabalhando melhor, eu tô rendendo mais. É ou não é essas melhoras, esse curso de melhoras quando você começa a usar uma testosterona? É claro, meus amigos, é claro. Vamos pontuar. Existem coisas teóricas, existem coisas práticas. Na prática, esse cronograma acaba sendo muito variável. Estamos falando de pessoas diferentes. Se eu tenho pessoas diferentes, obviamente eu tenho resultados diferentes. E ao analisar, fazer um estudo desse, por exemplo, uma revisão sistemática, são feitos em pacientes que estão precisando de testosterona, em contextos que talvez não estão fazendo atividade, não estão se alimentando bem. Então isso aí acaba sendo a média. E também descartando fatores multifatoriais. Porque, por exemplo, é o que a gente sempre fala aqui, libido é multifatorial. Não adianta você estar com a testosterona em dia se você não gosta mais da sua mulher, se você está brigando, se você não gosta mais do seu marido. Não adianta você repor testosterona se o estresse está lá em cima. Não adianta você repor testosterona se você está com problema de tireoide, está com problema de cortisol, o estradiol está alterado, entende? Várias coisas. Mas se a gente fosse muito teórico, relacionasse somente o sintoma ao hormônio, a gente poderia esperar essa melhora de libido. No segundo mês, uma melhora do vigor. Então o cara ribou. Então ele ficou mais reativo, ele trabalha melhor, enfim. Terceiro, melhora o humor dele. Olha lá, depressão, vermelhinho. Um vermelho mais claro. Depressão. Eu não te falei que a testosterona atua na cognição? Então aquele indivíduo que estava mais para baixo, cara, reage. Cara, que desânimo você tá. Ele começa agora a ter uma melhora do humor. Aqui, lá pelo 5º mês, traz pra gente uma melhora na obesidade. Só que eu vou fazer um parêntese em relação a esse quesito. Não achei tão adequado colocar esse quesito. Por quê? A gente não faz um tratamento de obesidade com testosterona, tá?
não é essa a principal indicação. É muito mais negócio, claro, esse cara emagrecer. Mas vamos trocar essa palavrinha obesidade por mudança corporal. Melhora aí da massa muscular e, consequentemente, perda da gordura. Então a gente espera ir lá no 5º mês. É lógico, vamos reforçar, esses estudos são relacionados a pacientes que precisavam de testosterona, isso aí acaba sendo uma média, possivelmente não foi considerado atividade física, o fator alimentação, o fator descanso. Então, normalmente a melhora do físico a gente vê muito mais, bem antes do 5º mês. Mas trazendo para você a ordem cronológica das coisas, entenda que depois da melhora cognitiva acaba sendo a questão da obesidade, né? Da melhora da composição corporal. Porém, antes disso, que eu acabei pulando devido à semelhança de cor, acaba sendo as questões sanguíneas. Lembra que testosterona tem uma atuação aí no rim, estimulando eritropoietina, e a eritropoietina tá ligado à produção de células vermelhas, que melhora a oxigenação do sangue, e o cara começa a melhorar aquele quadro de anemia, possivelmente com uma deficiência de testosterona. Sim, às vezes a pessoa está com anemia por deficiência de testosterona. Isso pode acontecer. Sensibilidade à insulina. Sensibilidade à insulina, você já espera ali, ó, se não me engano, ali pelo 6º mês. Tá tampando aqui pelas mensagens, mas ali pelo 6º mês você já espera ali a melhora da sensibilidade à insulina. Ah, doutor Jorge, testosterona tem a ver com sensibilidade à insulina? Tem. Sabia que tem? O que é sensibilidade à insulina? O que é resistência à insulina? Que são coisas que as pessoas perguntam para mim. Vamos lá. Existe um hormôniozinho chamado insulina. Ele é produzido lá no seu pâncreas. Função da insulina: pegar a glicose, não só a glicose, aminoácido também pega, e botar para dentro da célula. Ó, ele capta, ele ativa proteínas que vão captar, né, que chama GLUT4, que vai botar para dentro glicose, que bota para dentro aminoácido, para dentro da célula. Então é um hormônio hipoglicemiante. É um hormônio que tem uma característica anabólica, só que é um hormônio que ele é hipoglicemiante. Então, existe receptor de insulina, beleza? Que vai desencadear toda uma cascata bioquímica até sinalizar para o GLUT4, para GLUT4, ó, glicose, ó, vem, só vem. Então pronto. Uma dos vários fatores que estão interligados, né, principalmente no homem, nessa sinalização é o andrógeno. Então, o andrógeno, ele acaba melhorando a sensibilidade à insulina no homem. Na mulher, pode piorar a sensibilidade à insulina, mas em tese, no homem, melhora a sensibilidade à insulina, principalmente o idoso. Então, por isso que a gente tem uma pancada de estudo relacionando deficiência de testosterona com diabetes. Entenderam? Então, isso tudo é importante que você saiba, que a gente começa a longo prazo, olha lá, ó, meio ano depois, o indivíduo começar a melhorar a sensibilidade à insulina. Poderia melhorar antes? Poderia. Às vezes ele está numa dieta bem adequada, a atividade física está certinha, mas a título aqui de teoria, é isso que trouxe pra gente. Só que melhorou também, aqui, lógico, na ordem, porém, melhorou bem antes a disfunção erétil, né? A função erétil dele. Aquele cara que estava broxando, aquele cara que estava com aquela ereção bem borrachenta, bem meia bomba, ela acabou melhorando, né? E principalmente ali bem, um pouco depois do vigor, né? Já que é o vermelho. Agora, o que é a última coisa que a gente espera de uma reposição de testosterona? Que melhore a massa óssea. Olha lá, a gente precisa para começar a ver resultado depois de 9 meses aí de reposição de testosterona numa pessoa que precisa. Então, por isso que é muito utilizado aí, acaba sendo muito utilizado o andrógeno, né, em algumas situações de perda de massa óssea, então melhorando aí condições de osteoporose e osteopenia, né, que é a perda aí da massa óssea, né, muito comum, por exemplo, em idosas, né,
Quem nunca ouviu falar da DECA? A DECA em utilização dentro de contextos de osteoporose ou osteopenia, principalmente na mulher menopausada. Então tá vendo, pessoal? Isso é uma pergunta muito comum, né, que as pessoas trazem pra gente com aquele anseio. Será que tá no tempo de eu ver um resultado? Poxa, não melhora? Poxa, mas talvez a melhora que você quer, às vezes está em média, não está na hora ainda. Então existe um cronograma relacionado aí. Qual que é a melhora primeiro? O que eu vou ver primeiro, né, melhorar aí dentro de todo aquele quadro sintomático de deficiência de testosterona quando eu reponho a mesma, entendeu? Primeira coisa, ó, esse indivíduo fica taradinho. Até porque libido está relacionado com a cabeça de cima, não com a cabeça de baixo, tá? Porque é um estímulo de sistema nervoso central. É claro, né, meus amigos, isso tudo também, esse cronograma, ele tá ligado também ao éster que a testosterona tá ligado, porque ésteres maiores teriam uma meia-vida maior e uma entrega para a corrente sanguínea de uma forma mais lenta. Então, por exemplo, um indivíduo que está muito sintomático, como uma queda de libido importante, e com outras sintomatologias mais complexas em relação a essa deficiência de testosterona, quando a gente bota para ele uma Durateston, o que é a Durateston? É um blend, é um conjunto de 4 formas de testosterona: o propionato, o fenilpropionato, o isocaproato e o decanoato de testosterona. Tanto testosteronas que vão ter meia-vida mais rápida, quanto testosteronas que vão ter uma meia-vida mais lenta. Então, por causa do propionato, que o propionato tem uma meia-vida mais curta, entre 2 a 3 dias, e obviamente um pico de ação mais rápido do que isso, esse indivíduo ele fica mais reativo. Então, por isso que acaba sendo mais rápido, né, ele sentir essa melhora de libido. Então, vamos pensar que aquele cronograma é uma média. Não foi, se não me engano, foi feito com enantato de testosterona, uma forma de monitoramento, mas a gente tem que ver a média, qual testosterona que ele está utilizando, mas pelo menos norteia qual melhora você pode esperar primeiro, né, em relação ao iniciar esse uso de testosterona. Bacana, né? É uma informaçãozinha que digamos assim, é um segredinho de consultório, que talvez alguém nunca te contou, nunca te falou, ou talvez não soube te explicar com tanta riqueza, né, como a gente está passando nessa live, que, por sinal, né, acaba sendo um material e informações muito valiosas, que eu faço com o maior carinho aqui para poder te ajudar. E quer aprender mais comigo, né? Me permita eu poder te ajudar mais, então não deixa de se inscrever na Semana Impacto Anabólico. Semana Impacto Anabólico, que é uma semana que vai acontecer entre os dias 7 a 14 de junho. Daqui 2 semanas já está acontecendo essa Semana Impacto Anabólico. É uma semana que você se inscrevendo, e você vai se inscrever, existe um link na minha bio, depois que nós terminarmos aqui, basta você clicar no link na bio, se inscrever, você não vai pagar nada e vai acontecer de você receber aulas minhas em relação a parte de desmistificação do uso de esteroide anabolizante. Eu quero, durante toda essa semana, que você receba aulas bem complexas, robustas, como eu nunca dei aqui no Instagram, que eu vou desmistificar e eu vou mudar totalmente a forma como você encara o esteroide anabolizante. Sabe aquela forma de preconceituosa? Sabe aquela forma meio Ctrl-C, Ctrl-V que você aprendeu sobre esteroide? Pois lá eu vou quebrar tudo, quebrar tudo a respeito de esteroide anabolizante. Vou te contar a verdade, provando A mais B, a verdade a respeito dos esteroides anabolizantes. Então, se inscreva, não perca essa oportunidade para você receber material exclusivo e material de valor a respeito de esteroide anabolizante, que é o que a gente mais gosta de falar aqui, que é o que eu faço todos os dias de minha vida. Claro, não fazendo nenhum tipo de apologia e nem banalizando essa substância que é benéfica para muita gente, E é isso que a gente fala todos os dias aqui, beleza? Tem alguma dúvida? Deixa aqui na caixinha de perguntas que eu vou começar a responder e tirar a sua dúvida ao vivo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui,
Doutor, 500 miligramas por semana de enantato. 500 miligramas por semana de enantato de testosterona. Algum problema utilizar apenas uma aplicação semanal ou divide em duas? Tá, vamos lá. Enantato de testosterona. Por exemplo, o cara lá, o Marcão, né? Enantato de testosterona. Bom, vamos pensar no enantato de testosterona. Ele tem uma meia-vida bem semelhante do cipionato de testosterona, entre 7 a 9 dias. Então, teoricamente, é o seguinte. Claro que eu estou falando teórico porque cada indivíduo responde de um jeito a essas curvas de testosterona, tá? Às vezes a meia-vida para mim é diferente para você, é diferente para o fulano. A testosterona é porque eu gosto bastante de fazer esquemas, né? Vamos ver se... Eu tenho até um caderninho aqui que eu não faço para vocês aprenderem. A testosterona, ela comporta dessa forma aqui, ó. Vamos imaginar aqui que isso aqui é tempo e isso aqui é concentração da testo, beleza? Então, quando você aplica, ela dá um pico. E ela vai caindo, é onde você aplica de novo. Ela vai caindo. Ela sobe, ela vai caindo, você aplica de novo, entendeu? Então, ela se comporta dessa forma aqui. Nesses pontos aqui, foram os pontos que você fez a aplicação, certo? E nesses pontos aqui, normalmente, lembra que a testosterona ela sofre duas vias de conversão? Normalmente, nos pontos que a gente chama de picos, eles estão relacionados a maiores concentrações de testosterona, que potencialmente teriam maiores conversões em estradiol e maiores conversões em DHT, então seriam pontos ali de maiores tanto ações da testosterona, mas também maiores colaterais. Correto? Então, vamos lá. Se você fizer uma vez na semana, você ficaria próximo ali da meia-vida. Então, a curva se comportaria dessa forma. Se você fracionar 250, essa curva ela vai ficar um pouquinho mais encurtada. Porém, faria o que a gente chama de somada residual dessa testosterona, que uma hora iria estabilizar essa curva de testosterona. Então, tanto faz. A forma de aplicação duas vezes te daria mais estabilidade da curva. E isso, num médio prazo, te daria mais estabilidade da curva. Só que tem um inconveniente de tomar 2 vezes agulhada por semana. Que, claro, né, às vezes a pessoa não leva isso em consideração, mas a gente vai ter que levar, tem que levar em consideração que gera dor, é uma porta de entrada, né, para micro-organismo, então pode gerar ali um processo infeccioso, né? Então, falando em termos de biossegurança, eu tenho que colocar isso, pelo menos teoricamente, como um contra, né? Tem gente que não se importa tomar agulhado o dia inteiro, todos os dias, né? Mas acaba sendo um inconveniente, beleza? Vamos ver aqui. Como saber quando usar cabergolina? Cabergolina. Obrigado. Beleza. O que acontece? Essa pergunta é interessante, pessoal. Toda pergunta da vida, coisas da vida mesmo. É porque eu gosto bastante da área de inteligência emocional. Não foque no que foi perguntado. Foque por que foi perguntado. Então, olha só, como saber quando usar cabergolina? Tá vendo que remete assim, ó? Nossa, eu tô usando um esteroide e eu tenho que usar cabergolina. Entendeu? Como se fosse uma obrigação. Por quê? Fórum, protocolos. Então, o que acontece, meu amigo? É assim, ó. Cabergolina, vamos entender por que ela faz. É um agonista dopaminérgico, beleza? Existe um neurotransmissor chamado dopamina. Tem várias funções.
Então, obviamente, como todo neurotransmissor, existe um receptor, que a gente chama de receptor dopaminérgico, ou receptor de dopamina. No caso, para ser mais específico, ele se liga no receptor D2 dopaminérgico. Por quê? Existe uma glândula lá no centro da sua cabeça chamada hipófise. Ela é como se fosse um saquinho. Ela tem uma bola da frente e uma bola da trás. A bola da frente, que a gente chama de adenipófise ou hipófise anterior, produz vários hormônios, vários. Um deles é a prolactina, tá? Que a prolactina, digamos que ela vai ser uma ovelha negra desses hormônios produzidos ali. Como, quem que é produzido ali? GH, LH, FSH, ACTH, TSH. Entendeu? Então, acaba sendo uma ovelha negra. Por quê? Esses 5 recebem a ação, um comando do hipotálamo. Ela não recebe, ela não tem um hormônio que faz ali um estímulo para ser produzida. Ela depende da baixa de dopamina. Então vamos gravar? Se a dopamina está baixa, prolactina aumenta. Se a dopamina está alta, prolactina baixa. Concorda? Então existem casos de aumento de prolactina. Se eu aumento prolactina, eu causo repercussões. Desde queda de libido, às vezes pode gerar um aumento de secreção leitosa na mama. E obviamente a gente tem que entender por que essa prolactina aumentou. Então a forma de tratar uma hiperprolactinemia, que é o aumento de prolactina no sangue, é a gente dar um estímulo como se fosse dopamina. Daí a gente usa a cabergolina, que você conhece como Dostinex, que você conhece como Carbetrix, entenderam? E deixa eu dar uma dica para vocês, que a gente tem que se ajudar um outro. Vamos supor que você precisou usar a cabergolina. Vamos supor que você precisou. Ele é um medicamento caro. Principalmente se você comprar Dostinex e o Carbetrix é um pouquinho mais barato e tem um genérico. Mas de toda forma é caro, né? Coloca aí R$200 para cima. Fica na casa entre 200 e 300. Beleza. Tem como, caso você tenha um diagnóstico de hiperprolactinemia, às vezes você tem um tumor de hipófise, que a gente chama de prolactinoma, de você solicitar na rede, tá? Na farmácia de alto custo, então você vai conseguir. Mas não é o seu caso. Você é um usuário de esteroide, às vezes está usando um 19-nor, que é um 19-nor-progestágeno, trembolona, a nandrolona, que causou uma baixa de dopamina, teve um aumento de prolactina, então você tem que usar às vezes por um período muito curto. Procura na internet, tá? Não tem como manipular, é um medicamento comprado, né, na farmácia, mas nas farmácias convencionais você vai achar por um custo muito alto. Você comprando na internet, você vai achar por um custo bem baixo, não precisa de receita. Porém, não estou induzindo aqui ao uso. Por quê? Cabergolina precisa usar se realmente você tiver uma hiperprolactinemia. Beleza? Então, quando eu vou usar cabergolina? Quando você verificar no seu exame que você está com uma hiperprolactinemia. Beleza? Então aí usa a cabergolina até abaixar. É lógico que diante de uma hiperprolactinemia você tem que procurar a causa, porque pode ser uma causa que acaba sendo uma causa mais grave, por exemplo, um tumor. É um tumor benigno, tá? Um tumor que normalmente acontece em mulheres, mas pode acontecer com homens, que chama prolactinoma, que ele cresce ali na sua hipófise. Então às vezes ele vai crescer tanto que pode comprimir nervo óptico. E isso causar alteração óptica. Aí às vezes tem que fazer cirurgia. É uma cirurgia que a gente faz transfenoidal. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver a próxima pergunta. Ué, por que tem umas que não dá para compartilhar? Ah, tá, porque eu tenho que excluir primeiro. Tá. Doutor, se o estradiol é importante para a função sexual, deve-se prevenir usando anti-aromatases? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que você quis dizer o contrário. Mas deixa eu desenrolar essa pergunta sua aí.
Para função sexual, você precisa aí de uma pancada de gente. Testo, androstenediona, DEA, progesterona, óxido nítrico, dopamina, MSH, ocitocina. Existem vários hormônios e neurotransmissores que vão atuar tanto positivamente quanto negativamente na saúde sexual, beleza? Então, cara, um deles, importantíssimo, é o estradiol. Estradiol. Principalmente quando ele está em equilíbrio com a testosterona, tá? Então, você tendo níveis adequados de testo e níveis adequados de estradiol, você tende a ter uma saúde sexual melhor. Estradiol age principalmente na libido e na ereção do pênis, deixa uma ereção mais potente, aquela ereção que o cara fica igual pedra, latejando, entende? O que acontece, cara? Como o estradiol age ali, existe receptor de estradiol ali, obviamente, se você diminuir esse estradiol, você tá dando um tiro no pé, entende? Se você jogar esse estradiol muito baixo. Então, você não soube me perguntar. Por quê? Você falou assim, ó, deve se prevenir usando anti-aromatase? Não, olha só. Você tem que evitar ao máximo o inibidor de aromatase, que é anastrozol, letrozol e exemestano. Porque existem indicações para esses medicamentos. Sabe aquele negócio assim de cara crachá, cara crachá, cara crachá? Então, a galera acha que é assim, ó, tô ciclando, eu tenho que usar um anastrozol. Calma, você tá muito ansioso, muito emocionado. Em quais situações você usa um inibidor de aromatase? Não tem problema, começou a ciclar, chamou no atesto, por exemplo. Às vezes você vai estar cursando com colaterais estrogênicos, um desenvolvimento de ginecomastia, um aumento de espinhas, sabe aquela espinha que fica mais inflamada? Às vezes você aperta e explode, às vezes está cursando com aumento de pressão. Então, isso é um indício que o estradiol está alterado. Aí o que você vai fazer? Corre para o laboratório. Correu para o laboratório, o estradiol está lá no teto. Aí sim você começa a ter uma indicação de uso de inibidor de aromatase. E mesmo assim eu ainda fico receoso, porque inibidor de aromatase, principalmente exemestano, cai muito HDL, que é uma coisa que já vai cair dentro de um ciclo. Então às vezes você pode predispor ainda mais um risco cardiovascular do indivíduo. Então, vamos lá. Vamos fazer um passo a passo aqui. Começou a ciclar. Se tiver colateral, dose estradiol e depois da dosagem do estradiol, você trata esse hiperestrogenismo com inibidor de aromatase. Então, ó, diante de colaterais, com diagnóstico laboratorial, aí sim trata. Existe uma revisão sistemática de um cara chamado Ramaswamy, que ele fala a respeito dos hormônios, né? Qual que é o papel do estradiol na saúde sexual masculina. Ele recomenda que você esteja com uma testo maior de 600 e um estradiol perto de 50. Ó, é até acima da referência. Por isso que o valor de estradiol, a gente não pode ir no feeling. A gente tem que ir de acordo com a clínica. Tem indivíduos que eu deixo estradiol a 25. Tem indivíduos que eu deixo estradiol a 70. Entende? Clínica. O Daniel Jackson, existe um IGTV que eu fiz recentemente falando sobre texto subcutânea. Depois você dá uma conferida e acompanhe mais no meu conteúdo. Existe muito conteúdo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vamos ver aqui. Vamos ver. 250 miligramas semana bate quanto em exame? Primeira coisa, 250 de quê, né? 250 de quê? Mas vamos supor que é de texto. É um cálculo bacana. É mais fácil fazer com cipionato, que dá para fazer de cabeça. Dá para calcular quanto que é a previsão que a gente espera de bater a texto no exame, através do volume de dispersão aparente, que através do volume de dispersão aparente
É a dose do medicamento sobre a concentração sanguínea. O volume de dispersão aparente de cipionato e testosterona é 14,4. Divide para mim 250 dividido 14,4, fazendo favor. É porque eu não tô com calculadora aqui. Alguém divide para mim. 250 dividido por 14,4 e multiplica por 100, fazendo favor. 250 dividido por 14,4 e multiplica por 100. Essas coisas, gente, eu acho que ninguém vai te ensinar. Pelo amor de Deus. A informação que eu dou aqui, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Alguém, por favor. 250 dividido por 14,4 é 17, então dá 1.736. Como? É um segredinho do cipionato. 70% do cipionato é texto, tá? Então, pega 1.736 e multiplica por 0,7 para mim. Depois eu vou ensinar para vocês o cálculo disso. 1.736 vezes 0,7. Calcula para mim, fazendo um favor. Porque é 70% dessa concentração. 1.736 vezes 0,7, que é 70%. Então, 70% do cipionato é texto. Isso. 1.215. Então, se eu administrar 250 de cipionato, eu espero no exame em torno de 1.215. Claro, por exemplo, uma Durateston, ela é uma média, né? A gente tem que fazer a média de cada um, mas bate mais ou menos isso. Como que a gente faz esse cálculo? Você quer aprender esse cálculo? Se inscreva na semana Impacto Anabólico, eu vou ensinar para vocês esse cálculo lá. Volume de distribuição aparente é a dose do medicamento dividido pela concentração. Você calculou isso, você parte pelo cálculo estequiométrico. Lembra que existe uma reação chamada esterificação, que é você pegar um ácido carboxílico e um álcool e, através dessa ligação, libera uma molécula de água e forma um éster, que é o cipionato de testosterona. Então, esse cipionato de testosterona, quando ele entra no seu corpo, ele sofre um processo de hidrólise, ao contrário. Então, o cipionato de testosterona, ele sofre um processo de hidrólise e ele é liberado a molécula correspondente ao ácido carboxílico do cipionato e a testosterona. Lembra que testosterona tem hidroxilas, por isso que ela tem função álcool. Então, você faz um cálculo estequiométrico. Por quê? Aí você pega a massa molar do cipionato e a massa molar da testosterona em gramas por mol e faz esse cálculo. Entendeu? Aí você vai descobrir que 70% da testosterona, 70% do cipionato é texto. Então, o cipionato consegue entregar 70% daquele produto. Então, quando você está tomando 200 miligramas de cipionato, é 140 de texto. Entende? Ah, doutor Jorge, então por isso que agora eu entendi. Por isso que os ésteres maiores vêm em miligrama maior. E os ésteres menores? Miligrama menor. Por isso que um cipionato você vê em 200 miligramas por ml. Ou por 2 ml, desculpa. E um propionato você vê em 100 miligramas. 100 miligramas por ml. Entenderam? A informação que eu dou para vocês, nossa senhora. Mas eu gosto disso. Cara, eu adoro ajudar. Vamos ver aqui. Eu vou responder essa aqui porque essa aqui é bacana, ó. A respeito da trembo, diminui os testículos e também o volume de ejaculação. Pode causar ejaculação precoce? Beleza. O que acontece? Eu vou focar nessa última informação. Essa última informação de ejaculação precoce. Eu coloquei um Reels que o cara me perguntou assim, ó. Doutor, ejaculação, uso de hormônio, né, uso de hormônio esteroide, causa ejaculação precoce? Pode causar ejaculação precoce? Eu respondi, sim, pode causar. Por quê? O aumento androgênico,
juntamente com uma baixa de prolactina, pode predispor à ejaculação precoce. E obviamente, né, como eu não sou bobo, eu já coloquei lá uma revisão sistemática, né, porque a gente tem que se proteger, né, você tem que se proteger. Não tem nada a ver com você não, Diego, tá? Porque o rapaz lá comentou e até enriqueceu o comentário. Mas, o que acontece? E por isso que eu falei pode, porque pode acontecer, não é comum, mas pode, né? Eu simplesmente respondi isso. O que pode acontecer? Quando você usa um esteroide, você aumenta muito sua carga androgênica, certo? Então isso meio que te deixa com tesão demais, melhora muito a libido e ereção. E às vezes pode prejudicar a ejaculação, te deixando mais precoce, mais ligeiro, mais flash, papaléguas. Por que isso acontece? Pode ser que esse cara às vezes está usando uma cabergolina profilática, e essa cabergolina está jogando a prolactina dele lá embaixo, ou ele está usando alguns outros fitoterápicos que vão modular isso, mas principalmente porque esteroide anabolizante, eles têm ação em sistema nervoso central, modulando receptor, tanto a forma como o receptor recebe o hormônio ou o neurotransmissor, ou fazendo down regulation ou up regulation de alguns receptores. Estou falando grego para algumas pessoas aqui, mas só para a gente pontuar e contextualizar. Um dos receptores que ele mexe é receptor de serotonina, beleza? Quando eu falo de serotonina, existem receptores que aceleram a ejaculação e receptores que retardam a ejaculação. Por isso que tratamento de ejaculação precoce, em tese, funciona antidepressivo, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, como o esteroide pode mexer ali, modulando esse receptor, pode ser que ele faça down regulation de receptor que retarda a ejaculação. Então, deixa mais proeminente o receptor que acelera a ejaculação. Por isso que pode acontecer do indivíduo, ainda que a libido tá bacana, pau durência o dia inteiro, potência de ereção, latejante, igual uma pedra, só que o cara começa a gozar rápido. Entende? Então, isso aí é importante ser tratado, beleza? Vamos fazer uma última aqui. Vamos lá. Opa, quase eu mandei um direct aqui. O que acontece, ó? Tem umas perguntas aqui que foram repetitivas, tá? Tem umas perguntas aqui que foram repetitivas. Doutor. Essa aqui é bacana porque fala muito a respeito do nosso tema, né? Existe alguma forma de fazer TRT sem inibição do eixo? Tá, vamos lá. Vamos entender o seguinte, meu amigo. Você tem uma produção de testosterona. Obviamente, essa produção acontece por algum mecanismo. Jimmy Person, cara, desculpa o Edmar, só de eu dar uma adenda aqui. Cara, você falou muita coisa interessante, velho. Uma das coisas que causa muita ejaculação precoce é a masturbação, tá? Por quê? O cara, ele cria um hábito de masturbação. Sabe aquele negócio assim, ó, do cara chegar 9 horas da noite, jantar, tomar um banho, deitar na cama, abrir um filme pornô, Mia Khalifa, bater uma e virar pro lado. Então, como isso tem que ser rápido e é uma rotina, ele condiciona a ter aquele momento ser rápido, entendeu? Então, meio que o corpo dele aprende que tem que ser rápido. Então, por isso que desenvolve esse processo devido a esse hábito que ele se condicionou a desenvolver ejaculação precoce. Edmar, existe alguma forma de fazer TRT sem inibição do eixo? Tá. Como eu estava falando, existe um mecanismo de produção de testosterona, que a gente fala de eixo HPT, que é o eixo hipotálamo, hipófise, ou a gente pode chamar de pituitária testicular. Então existe toda, não vou entrar aqui nos hormônios, mas existe toda uma sinalização hormonal que vai sinalizar lá no testículo e falar, produz testo aí, célula de Leydig, produz testo aí.
Então produz essa testosterona. Beleza. Quando você usa um hormônio exógeno, liga no mesmo receptor da testosterona, seja testosterona ou um derivado de testosterona, liga no receptor da testosterona e pode causar o que a gente chama de feedback negativo com o eixo, beleza? Então, desligando toda a produção. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você ganha 5 mil reais, certo? Você ganha 5 mil reais e esses 5 mil reais, vamos supor que você vive na continha. Não sobra nem falta, você tem seu lazer, você tem suas contas pagas, 5 mil. Não vou falar que não é muito, mas também não vou falar que é pouco. 5 por mês, você trabalha duro. Então vamos imaginar que certo momento, você vai tirar um extrato lá no seu banco, tem 40 mil na sua conta lá, do nada. Você falou, oi, poxa, 40 conto na minha conta, vou torar o pau, vou gastar. No outro mês, 40 mil na sua conta. No outro mês, 40 mil na sua conta, do nada. Chega um momento, você fala, cara, vamos pensar racionalmente. Eu tô dando um duro danado aqui, o chefe me enchendo o saco, eu tô dando um duro danado aqui para ganhar 5 mil aqui todo mês. Não tô reclamando, até porque isso é o que dava para sobreviver. Só que tá caindo 40 mil na minha conta, sem eu fazer nada. E como o seu corpo pensa de duas formas, ou reproduzir ou sobreviver, você concorda que sobrevivência está ligada à economia de energia. Vou largar esse emprego, vou chutar o balde, pedir minhas contas, viver só desses 40 que tá caindo. E você começa a viver. Só que certo dia, para de cair 40 mil na sua conta. Aí você fala, fudeu. Fudeu, porque agora eu vou ter que procurar um emprego, distribuir currículo, ganhar um salário mínimo, crescer dentro dessa empresa até ganhar uns 5 mil, que era o meu padrão de vida anterior. Então você vai sofrer, entende? Então é isso que o seu corpo pensa quando ele recebe um esteroide. Normalmente, a galera usa uma dose suprafisiológica, ou seja, acima daquilo que você produz, acima dos 5 mil que você estava ganhando. Então o que o seu corpo pensa? Ele desliga o eixo HPT. Ele diminui, ele faz uma inibição através do que a gente chama de retroalimentação negativa, feedback negativo. Diminui GNRH, diminui LH, diminui FSH e, consequentemente, diminui os níveis de testo endógeno. Então, de acordo com esse exemplozinho, a gente pode concluir que quando você usa uma dose maior do que aquela que você produz, teoricamente, eu vou repetir de novo, teoricamente, você inibe o seu eixo. Quando você usa uma dose igual ou menor daquilo que você produz, teoricamente, eu vou até falar pode não inibir o eixo, beleza? E, por exemplo, às vezes a transdérmica, que é uma dose menor, dando uma estabilidade, e uma dose até semelhante àquela que você produz, em torno de uns 70 miligramas, que é semanais, 70 miligramas de texto semanais, pode ser que o seu eixo não fique inibido, ok? Mas bota uma coisa na sua cabeça, via de regra, botou texto para dentro, seu eixo vai inibir, beleza? Principalmente às vezes com injetável, porque trabalha nas formas de pico-vale. Agora, pensa comigo, vamos lá. Faz sentido o cara usar uma testosterona para fim estético ou fim de performance, ou seja, digamos que uma indicação não clássica, não de déficit, ele estava com a testo normal, às vezes ele quer dar um upzinho. Faz sentido ele usar uma dose fisiológica só para que isso vai inibir o eixo, sendo que essa dose fisiológica ele já está produzindo? Migão, tá na chuva é para se molhar, beleza? Então assim, lógico que eu não estou indicando, mas pensa, é lógico isso, né? É lógico. Ou seja, vamos ser didáticos. Faz sentido tá caindo 2 mil na minha conta e eu ganho 5, faz sentido eu parar de trabalhar? Não. Você pararia de trabalhar se estivesse caindo mais. Entende?
Beleza, pessoal? Pessoal, ó, espero ter te ajudado, né? Eu agradeço imensamente por você estar aqui comigo até essas horas aprendendo, né? E eu aprendendo com você. Mais uma vez eu reforço, se inscreva na Semana Impacto Anabólico. É uma semana que vai acontecer entre os dias 7 a 14. Dia 7 a 14 de junho, daqui 2 semanas. Se inscreva, existe um link na minha bio. Clica lá, se inscreva, é gratuito para você receber aulas desses assuntos que eu estou conversando com você. Porém, já estou fazendo um adendo e dando um spoiler aqui. Aulas com conteúdo mais enriquecido do que esse. Então, ó, corre lá, se inscreva na Semana Impacto Anabólico. Vai acontecer do dia 7 a 14 de junho. Onde eu tenho certeza, eu vou mudar completamente a forma como você encara o esteroide anabolizante. Sabe aquele negócio assim, vou pegar você, ó, dar uns tapas na sua cara para você aprender realmente e falar, nó, agora eu mudei minha concepção. Vou desmistificar tudo. Então, ó, vou te falar o que é verdade, o que é mentira, vou te falar o que é certo e o que é errado. Você vai mudar completamente sua concepção durante essa Semana Impacto Anabólico. Vai ter aulas comigo, 100% online, 100% gratuito. Então, corra lá. E segundo recado, reforçando também, próxima terça-feira, às 12 horas, ao meio-dia, live Minuto Anabólico. Mantemos sempre essa live aqui às quartas, às 21, porém toda terça-feira, ao meio-dia, live Minuto Anabólico. Doutor Jorge, o que é essa live Minuto Anabólico? É totalmente diferente dessa live que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou falando de um assunto específico, comentando aqui, só eu falo. Na live Minuto Anabólico, você que está passando por algum problema, você que talvez não tem recurso de procurar alguém, você que está perdido no seu ciclo, você que está tendo um colateral, você entra ao vivo comigo, como se fosse uma consulta, para eu te falar assim, e aí, cara, me conta a sua história, como que eu posso te ajudar? Para eu pelo menos te dar um norte, para eu te falar, cara, ó, é assim, cara, é assado. Então, ó, não perca. Terça-feira, na próxima terça-feira, às 12 horas, então isso é de praxe, né? É fixado esses dias. Às 12 horas, ao meio-dia, live Minuto Anabólico, onde você entra ao vivo comigo. Beleza, pessoal? Ó, agradeço a participação de vocês. Espero ter contribuído aí, que você tenha entendido a respeito dessas melhoras da testosterona, em qual tempo que acontece. E agradeço aí a participação de todos, né? O tempo disponibilizado aí para estar aprendendo. Então vocês são pessoas acima da média. Então, ó, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.